Olá, muito bom dia. Está começando agora mais um programa aqui na TV Mar, o In Loco. Lembrando que vocês também podem estar nos acompanhando através aqui da TV Mar, também pelo portal Gazeta Web, nos nossos aplicativos da TV Mar e também pelas nossas redes sociais. O In Loco são todas as quartas-feiras a partir das 10h30 da manhã e com reprise sábado e domingo a partir das 10 horas. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Vocês também podem estar interagindo com a gente, dando sugestões de temas, como também de profissionais e até mesmo como é um programa ao vivo todas as quartas-feiras, vocês podem estar tirando as suas dúvidas com os nossos entrevistados a partir do WhatsApp da produção do In Loco, que é DDD 82996812824. E também vocês podem estar lá me seguindo no Instagram, que é psicóloga_Maiana Ségia. E por falar em saúde, está aqui conosco o Dr. José Gonçalo, médico do trabalho e também diretor técnico da Previne, que vai falar sobre a saúde do trabalhador diante do Covid-19. Olá, doutor Gonçalo, seja bem-vindo ao In Loco, muito bom dia. Olá, Maiana, muito bom dia. Bom dia aos telespectadores, né? Estamos aqui para tirar as dúvidas. Com certeza. Vocês também podem estar tirando novamente, repito, através do WhatsApp da produção do In Loco, que é DDD 82996812824. Então, doutor Gonçalo, fala pra gente como é que anda a saúde do trabalhador. Olha, a saúde do trabalhador, o monitoramento dos trabalhadores está praticamente parado nessa época do Covid-19. Por quê? Porque por determinação da Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia, a gente teve que parar com os exames periódicos, né, que é o monitoramento que a gente faz periodicamente dos trabalhadores das empresas. Então, exames periódicos estão parados. A gente só está fazendo praticamente nas clínicas de medicina do trabalho, exames demissionais e exames admissionais em alguns casos específicos. E quais são os exames, né, que são necessários para tornar apto um profissional? Dependendo da função do trabalhador, né, a gente faz o monitoramento através de exames complementares, que também estão suspensos nessa época, né, de Covid-19, os exames complementares estão suspensos. E a gente está fazendo alguns exames admissionais e demissionais que não necessitam de exames complementares. Ou se necessitam, a gente tem que descrever no prontuário ou no próprio atestado que não está realizando aquele exame por conta da determinação governamental. E sem ser assim, nesse tempo do Covid-19, quais são os fatores predominantes para uma demissão ou admissão de um funcionário? Bom, para admissão predominantemente o trabalhador tem que estar apto para aquilo, tem que estar bem de saúde. Então, esse monitoramento é feito através de exames complementares, como hemograma, exames laboratoriais de maneira geral, exames específicos para determinadas funções e para determinados agentes, né, agentes químicos, biológicos, Esses físicos. Exames são rápidos? Não, são realizados rápidos. A gente tem, lá na nossa clínica, a gente consegue fazer com que o trabalhador vá lá e perca só um dia de serviço, ou seja, vá lá e faça todos esses exames num dia só. Que o ideal para as empresas é o funcionário não se afastar 2, 3 dias para se submeter a esses exames. Então, a gente procura fazer isso durante um dia, o funcionário sai de lá já com seu ASE, com todos os exames prontos. Doutor Gonçalo, e nesse período do Covid-19, pode dizer se existe uma relação com a empresa e funcionário? Sim, algumas empresas têm tomado algumas medidas, né, levando em consideração as determinações do Ministério da Saúde. Então, algumas empresas têm afastado alguns funcionários que apresentam um quadro gripal, algumas por 7 dias, outras a gente tem visto que por 14 dias, como a determinação, e procuram fazer esse monitoramento enviando, quando a gente tem a gestão da empresa, quando a gente tem a gestão dessa empresa lá na clínica, as empresas enviam para lá. E a gente está fazendo o monitoramento de todos esses funcionários, inclusive ligando para eles, para perguntar como é que está a saúde. Isso é importante. A gente está fazendo esse monitoramento de longe e eles estão em casa. Quando passa o período do atestado ou o período da quarentena, eles vão até a clínica e a gente faz uma avaliação para liberação. Então, só volta a trabalhar depois que passa pelo médico do trabalho. Isso é importante. Doutor Gonçalo, e aumentou o número de demissões? Aumentou. A gente tem visto que em determinados setores, principalmente ligado ao turismo, como a gente tem acompanhado muitas empresas que são relacionadas ao transporte aéreo, ao aeroporto,
Então, a gente tem visto muitas demissões nessas empresas, porque diminuiu muito o número de voos. Atualmente, parece que só tem 12 voos, né? Isso. Então, Reduziu bastante. Então, todo aquele pessoal de raio-x de aeroporto, lojas de aeroporto estão sendo demitidos. Então, tem determinadas áreas que realmente o número de demissão aumentou. E isso mexe totalmente com o psicológico, né? A saúde do trabalhador. Funcionário com o psicológico, né? E alguns têm aquela esperança de pegar o seguro-desemprego e retornar depois que isso tudo passar, né? Então, vamos ver. E esse seguro-desemprego está difícil diante desse Covid-19? Não, tudo está sendo feito via online, né? E me parece, segundo as informações que eu tenho, é que o pessoal está conseguindo fazer tudo via online e conseguindo fazer essa parte aí do seguro-desemprego, FGTS, tudo isso eu acho que está sendo agilizado pelo governo. Doutor Gonçalo, e quais seriam as medidas necessárias para evitar justamente isso? Para que o trabalhador ele não venha ficar com alguma consequência na sua saúde mental? Qual seria o ideal a fazer como médico do trabalho? Olha, tem empresas que dispõem de uma estrutura melhor, como um psicólogo, então isso aí está sendo visto por algumas empresas na parte psicológica, principalmente a parte dessa área de vigilância. Então eles encaminham quando tem a ciência? Encaminham para o psicólogo ou encaminham para o médico do trabalho e a gente, dependendo do que a gente detectar no funcionário, a gente pode fazer esse encaminhamento, né? Estamos aqui ao vivo com o Dr. Gonçalo, médico do trabalho. Se vocês tiverem alguma pergunta, fala com a gente aqui na produção do Inloco, que é DDD 82 99681 2824. Doutor Gonçalo, e o mesmo também é diretor técnico da Previne, né? Sou. Então fala pra gente o que é a Previne. A Previne é uma clínica de saúde ocupacional e a gente também tem a parte toda de segurança do trabalho. Lá a gente faz treinamento básico de segurança para o pessoal ter acesso a algumas empresas, principalmente na área química. A Previne é especializada mais na área química, mas a gente trabalha com todos os setores. Então, na área química, a gente faz os treinamentos básicos de segurança, a gente oferece programas de controle médico de saúde ocupacional, programas de riscos ocupacionais, toda essa parte de saúde e segurança nas empresas, a Previne oferece. Então, a gente procura trabalhar focado mais na segurança e saúde do trabalhador. E atualmente a Previne está funcionando? Conta pra gente. A Previne está funcionando praticamente com um terço do que a gente funcionava antes. Reduzimos bastante, cumprindo as determinações do governo, do Ministério da Saúde e também as recomendações do Conselho Federal de Medicina, as recomendações da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. A gente vem seguindo as recomendações da ANANT. E atualmente está atendendo quantas pessoas, trabalhadores? A gente está numa faixa de 15 a 20 funcionários ao dia, né? Depende muito de encaminhamentos para demissional e admissional, como eu falei. Então, tem empresas que, por exemplo, hoje mandou 20 funcionários para uma admissão. Então, a gente tem que abrir a clínica. E muitas vezes a gente tem que deixar alguns funcionários. Nós temos 3 recepções, então a gente deixa uma parte do funcionário numa recepção, vai dividindo entre as recepções e vai também, algumas vezes, quando já chegou a 31 funcionários, a gente teve que deixar alguns na praça em frente à clínica, para evitar justamente a aglomeração. E como essa turma às vezes é difícil, a gente teve que colocar proibido sentar em algumas cadeiras, porque eles às vezes chegam e sentam juntos. A gente teve que colocar uma separação com proibido sentar nesta cadeira, porque é importante hoje, né? Evitar a aglomeração. Justamente. Mas estamos lá atendendo num número bem menor, justamente para atender as determinações do governo. Agora o horário está normal? Os dois Nós horários? estamos também funcionando só um horário. Normalmente a clínica funciona os 2 horários, mas hoje a gente está funcionando só até as 13 horas. Ah, que bom saber. E fala mais um pouquinho o que é os serviços que a Previne disponibiliza em prol do funcionário. Tem algum que é específico, que é mais procurado, que se faz bastante e que não pode deixar de fazer? Tem. Ou é de um modo geral todos? De um modo geral, todos os exames são importantes, né? O admissional, o demissional, porque o funcionário tem que entrar sadio e sair sadio, não pode adoecer por conta do trabalho. Então, todos os exames são importantes e o monitoramento é importantíssimo. O monitoramento que eu falo é os exames complementares que a gente faz para realmente ver se o trabalhador está apto ou não, né? E tem algumas empresas que a gente presta serviço a essas empresas, que são empresas de fora, né, do Estado, e a gente presta serviço também a elas nos contratam para fazer essas avaliações de empresas de fora, funcionários. Então, o nosso cuidado maior na Previne é que a gente atende gente do Brasil todo. Então, nessa pandemia de Covid, a gente fica
assim, também tendo o maior cuidado com... No início era muita gente que vinha de fora, era Manaus, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio. Então a gente, como trabalha com indústria química, a gente recebe muitas pessoas que prestam serviço à Petrobras, que trabalham embarcado em plataformas do Rio de Janeiro, navios da Petrobras. Então o cuidado foi mais dobrado ainda, porque esse pessoal estava chegando em Maceió para fazer exames. Muitos moram aqui e trabalham fora. Tem que tomar esse cuidado. Então o cuidado fica redobrado, né? Justamente, estamos aqui ao vivo com o Dr. Gonçalo. Se vocês tiverem alguma pergunta, entre em contato com a produção do Inloco através do DDD, que é 829-9681-2824. Dr. Gonçalo, e como médico do trabalho, a sua experiência já faz quanto tempo? Desde 90, Nossa. que eu venho militando nessa área aí, né? Fiz o curso de Medicina do Trabalho. E em 2004 eu fiz a prova de título, né? Porque a medicina do trabalho ela é como toda a especialidade médica que é registrada pelo Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução dessas especialidades, a medicina do trabalho é uma delas, igual a outra qualquer em medicina. Você tem que fazer o curso de medicina, quando terminar, se você quiser ser médico do trabalho, você pode fazer prova de residência e fazer residência. Hoje a gente tem residência em medicina do trabalho. Inclusive aqui em Alagoas nós temos uma residência em medicina do trabalho. Que bom, então antes no antes você fazia só a prova de especialista e já outro local. E agora você tem que ter prova de título de especialista da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Você tem a residência médica em medicina do trabalho como outra especialidade qualquer da medicina. Então a experiência aí o doutor tem, tá vendo aí? Então, se Muita vocês tiverem alguma pergunta, entre em contato aqui com a produção do Inloco através do DDD 829-9681-2824. Doutor Gonçalo, e o que você poderia falar mais para contribuir com mais informações? Deixa agora aberto para suas considerações finais. Olha, estou falando que as pessoas devem manter tudo aquilo que foi dito pelo Ministério da Saúde, né, se manter tomando as devidas precauções, o uso da máscara, tudo aquilo é importante tanto para o trabalhador como a população em geral, né? E os trabalhadores, principalmente, evitar aglomerações nas empresas, né? É isso que muitas empresas estão fazendo, liberando algumas coisas. Eu tenho funcionado ultimamente como consultor, até de Recife, o pessoal liga para mim para perguntar: doutor Gonçalo, o CID que está nos atestados aparecendo é B34.9. Isso aí eu coloco que, quando o médico não sabe o que é ou é uma virose, ele coloca B34.9, que é uma virose não especificada. Sim. Mas está aparecendo muito de CID-J, que é o CID relacionado a doenças respiratórias. Então, assim, aumentou muito o volume de atestados com o CID-J e com o CID B34.9, né? Os médicos estão colocando muito esse CID, que antes a gente não dava tanta importância ao quadro gripal. As pessoas gripavam e iam trabalhar. Hoje não, hoje se afastam e está assim, gerando problemas sérios. Eu trabalho em hospital também, sou médico do trabalho em um hospital público, e a gente vê que aumentou assim em 80%, 90% o número de atestados de quadro relacionado à gripe. Então está sendo um problema sério. E os colegas ficam também perguntando, os colegas que já são de idade, né? Que tem 60 anos, 70 anos, corre o risco, de mais de 70 anos deve ser afastado, os de 60 a 70 anos não deve está atendendo ali pacientes na linha de frente, eles têm que ficar numa área burocrática mais reservadas. Temos problemas da gestante, que deve ser afastada, né? Tem um hospital público aqui de Alagoas que afastou todas as gestantes, né? Assim, uma medida extrema. Até elas também podem correr o risco, porque a gestante tem que ser liberada quando existe riscos para a gestação, né? E principalmente no Covid, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Como aconteceu com a Zika, a gente não tem ainda estudos. Então, para evitar isso, a gestante deve ser ou afastada do trabalho, ficar em casa, ou então se colocada em um trabalho burocrático que não tenha, estou falando em relação ao hospital, né? Que não tenha contato com pacientes. Fica aí as informações do doutor Gonçalo aqui com a gente, ao vivo no Inloco. E vamos para o intervalo, tá? Daqui a pouco o Inloco está de volta, então não saiam daí. Até já! Estamos apresentando Inloco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso
você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Plasvid, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Plasvid, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. Não, mas fica à Olá, vontade. estamos de volta aqui no In Loco e está aqui o Dr. Clébio Costa, né, médico cardiologista, que vai falar para a gente sobre os pacientes cardiopatas diante do Covid-19. Olá, Dr. Clébio, seja bem-vindo ao In Loco, muito bom dia. Então, primeiramente, fala para a gente o que é um profissional de cardiologia. Bom dia, Maiana. Bom dia, ouvintes do programa In Loco. O profissional de cardiologia é aquele médico que cuida das doenças cardiovasculares, né? O infarto, a hipertensão, as arritmias cardíacas, né? Então, são as doenças mais comuns do dia a dia, mas claro que tem as endocardites, tem as coisas mais severas do coração, e este profissional vai exatamente cuidar do motor, né? Da engrenagem toda encarregada de fazer circular o sangue e alimentar todo o sistema. Tudo isso vai depender do motor, que é o coração. E ele tem que estar bom para poder nós exercermos as nossas atividades do dia a dia em plenitude. É verdade. E que tipos de pacientes que se enquadram na cardiologia, Dr. Clébio?
Não, os hipertensos, né, que é boa parte da população, depois de uma certa idade, todos nós vamos ficar, de certa forma, com níveis pressóricos mais elevados com o avançar da idade. Isso é normal. É verdade. Né? E, se nós tivermos uma história familiar de pai e mãe que já são hipertensos, um ou outro, isso vai aumentar, né, a nossa chance. Né? Mas o aumentar da pressão tem um determinado limite de normalidade. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia atribui hoje 135 por 85, é a faixa. A ultrapassão desses 135 milímetros de mercúrio, aí a gente já considera uma hipertensãozinha leve. Né? Então, esse é o dado mais comum. Os pacientes mais idosos, os homens principalmente, mais do que as mulheres, têm mais chance de ter infarto do miocárdio. Né? Não sabia desses dados. É verdade. Porque a mulher tem uma proteção natural, que é o hormônio feminino. Então, até a menopausa, mulher tem dificuldade de infartar. Pelo menos uma coisa boa aí da menstruação. Né? O hormônio feminino é protetor cardiovascular, certo? Mas depois da menopausa, a mulher passa a ter as mesmas chances do homem. Né? As arritmias cardíacas também são um fator que causam algum distúrbio. Agora, para o funcionamento. Ela é considerada uma doença? O quê? A cardiologia em si, ela pode ser considerada? Na cardiologia é a ciência que trata as doenças do coração. Sim. Né? Então, não é uma doença. A cardiologia, na verdade, estuda as doenças que afetam o órgão coração. Bom saber. E tem alguma idade predominante, Dr. Kleber? Não, predominante sim para algumas patologias. Por exemplo, infarto. Não vai ter infarto em criança. Mulheres na menstruação, redução da possibilidade de infartar pela proteção hormonal feminina. Né? Aí, homens, a partir dos 40, 45 anos de idade, eles já devem fazer a sua consulta, né? Para verificar as suas chances, principalmente aqueles que têm história familiar, pais, Fica aí, irmãos. Né? É a mesma coisa para quem tem problema de próstata na família. O pai que tem problema de próstata, o filho tem que ter cuidado e se orientar bem antes do que a população normal, ou seja, que não tem história. A mãe que teve câncer de mama, a filha tem que ter cautela. E bem antes ela tem que começar a fazer suas avaliações, né? seu ultrassom de mama, o raio-x, a consulta com a ginecologista, por conta da história familiar, que é sempre muito importante ver a presença da história familiar. Justamente, até para não deixar de procurar, né, por essa assistência médica que é fundamental e importante, principalmente para as mulheres. Mas também não podemos deixar, né, de se cuidar, vocês homens que estão aí nos assistindo. Dr. Kleber, e mediante ao Covid-19, né, aqui em Maceió, como é que está em relação a esses pacientes? Os cuidados estão ainda acontecendo ou parou? Não, a situação do estado de Alagoas e do município de Maceió é bastante confortável em relação aos demais municípios e estados. Né? Nós estamos numa situação em que estamos conseguindo dar assistência médica aos portadores do Covid confirmados e aos suspeitos. A nossa incidência de infecção é pequena, estou falando em relação aos demais estados e municípios. Né? Até ontem saiu, não foi? Mas todo dia vai mudando. Não, aí vai aumentar. Né? A gente está na escala ascendente, mas uma escala muito lenta, o que é bom para a gente, porque se a gente subir rapidamente, vamos criar um caos no sistema de saúde. Então, por enquanto, a coisa está bem calma, bem tranquila, não é? E estamos conseguindo dar essa assistência à população. O que eu chamo a atenção da população aqui é da importância da vacinação contra o H1N1, não é? Porque já vai ajudar
evitar que pacientes com H1N1 vá lá para o ambulatório, tomando o lugar de quem está com Covid. É verdade. O foco, a atenção é para o Covid. Então, se você já vai se vacina contra H1N1, já vai tirar uma grande parcela do sistema de atendimento, né? Evitando que ocupe o espaço de alguém que realmente está necessitando, portador ou não, do Covid. Doutor Kleber, chegou uma pergunta aqui para a gente em relação aos pacientes cardiopatas. Os medicamentos estão sendo distribuídos normalmente? Os pacientes cardiopatas, ou seja, vamos supor, paciente hipertenso, né? Aí toma enalapril, captopril, toma losartana. Surgiu uma conversa de que estes medicamentos estariam prejudicando os pacientes portadores de Covid e até podendo piorar o quadro clínico. É verdade. Isso é fake, isso é fake. Os pacientes devem continuar tomando sua medicação, não existe nenhuma confirmação científica dessa história, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia emitiu um comunicado dizendo que não tem nada a ver, que podem continuar tomando a medicação antihipertensiva. Muito importante essa informação. Já que ela está fornecendo medicação, continua. O enalapril, a losartana, continua sendo fornecida pelos postos de saúde e aquelas farmácias que têm o programa de saúde da família também está fornecendo. Então, o fornecimento de medicação para o hipertenso, para o cardiopata, está sendo fornecido tranquilamente. Que bom. E Maceió aqui está preparado para atender esses pacientes cardiopatas? Doutor Sim, Kleber? sem dúvida. Não. Graças a Deus, a cardiologia no estado de Alagoas, ela está bem desenvolvida, né? Nós temos vários centros médicos, vários hospitais fazendo todo tipo de atendimento, UTIs especializadas, Cirurgias estão fazendo? UTIs cardíacas, específicas para os problemas cardiovasculares, né? As cirurgias cardíacas, elas estão sendo autorizadas, até porque coração, quando acontece um problema, é uma emergência. Nós não podemos deixar de tomar conta daquelas doenças outras tão importantes e tão graves quanto o corona, atenção só numa coisa e deixando acontecer. Como é que estão os pacientes portadores de câncer? Como eles estão sendo atendidos? Não podemos deixar de esquecer. Não, né, como as unidades, as UTIs coronarianas, os pronto atendimentos de coração, claro que esses têm que continuar funcionando, né? Porque não podemos deixar de ter atenção com essas possibilidades, porque matam, né? Então, mas o sistema de saúde está fazendo o devido atendimento. Graças a Deus. Que bom. Só as cirurgias eletivas, uma vesícula, uma hérnia, alguma coisa desse tipo, uma plástica, essas podem esperar, né? É a determinação do Ministério da Saúde e isso está sendo respeitado. Né? São importantes, mas podem ser adiados para evitar congestionamento hospitalar. Agora, uma coisa que eu estou observando, os hospitais e os postos de saúde não estão lotados, né? Isso é muito bom. A população está atendendo ao apelo do Ministério da Saúde, ela não está indo sem necessidade às UPAs, né? Isso é muito bom e essa orientação a gente enfatiza. Você está com sintomas de gripe, fique em casa, cuide da sua gripe em casa, como você cuidava das outras gripes, né? Agora, se você aparecer com um cansaço importante e uma febrezinha meio difícil de tratar, aí você vai na UPA, só nessa situação. Procurar saber, né, o que Procurar realmente saber, tem, exatamente. que muitas vezes não é só apenas uma gripe. A atenção que a gente chama aqui, aproveitando o ensejo, pode falar. É a questão dos EPIs, que são as máscaras, as luvas, o álcool gel, né? Então, a gente não pode deixar de ter esse cuidado com as pessoas que estão na linha de frente, né? Enfrentando essa situação de perigo para a comunidade e para si próprio. Então, é importante que a gente ofereça aos médicos, aos auxiliares de enfermagem, aos fisioterapeutas, aos técnicos, a todos, enfim, que circulem no entorno dos pacientes que tenham coronavírus, né, ou suspeita,
no atendimento destes, ou já nos pacientes internados, que nós ofereçamos todos os equipamentos necessários para proteger essa categoria. Veja só, Maiana, em Recife, anteontem, dos 94, 96 casos relatados de anteontem, mais de 50% eram médicos. Né? Justamente os que estão cuidando da gente, né? Pois é. Então, se eles não estiverem nós precisamos ter cuidado com esses colegas. Equipamentos, como é que eles vão poder cuidar da gente? E vai aqui uma questão política. Você sabe que o governo do estado cortou a insalubridade dos médicos no ano passado? Não. Cortou, né? Não tive esse conhecimento. Governador Renan Filho, pelo menos nessa época de pandemia, veja o que você pode fazer pela insalubridade dos médicos. Os médicos, quando eu falo médico, é força de expressão. É o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem, é todo aquele pessoal do entorno. Ajuda esse pessoal, né? Estão lá pelo amor à causa, não é verdade? Pelo amor à causa. Então, vamos dar esse incentivo para ele, governador. Fica aí, né, a informação do Dr. Kleber. Agora, outra coisa, quais são os hospitais aqui em Maceió que eles atendem esses pacientes cardiopatas? Todos os hospitais de Maceió têm atendimento básico, né, na cardiologia. Até internamento, tratamento clínico, todos têm condição de fazê-lo. Quando há necessidade de uma intervenção cirúrgica, colocação de um marca-passo, uma cirurgia de ponte de safena, aí os hospitais de maior porte, Santa Casa, Hospital do Açúcar, Hospital do Coração, Arthur Ramos, não está fazendo no momento, mas tem plenas condições de fazê-lo, né? Estes hospitais têm estrutura. O Hospital Vida, né? Também é capacitadíssimo para fazer esse tipo de atendimento, né? Às vezes falta aquela estruturaçãozinha, a ajuda do município, da Secretaria do Município, de incentivar que esses hospitais façam. O Hospital Vida está aí pronto, todo pronto, mas precisa da liberação da Secretaria de Saúde, né? Senão, não chega. Mas é uma satisfação dizer para você, Maiana, que a estrutura hospitalar de Maceió está plenamente capacitada para atender os pacientes cardiopatas. Que bom, doutor Kleber. Muito obrigada pelas informações. Agora eu deixo aberto, caso mesmo queira acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. Não, a hidroxicloroquina, né, que é a medicação que está se falando muito aí, usa, não usa, o presidente quer que use, o ministro, não, mas só com a indicação médica e tal, e ficou aquela história. A verdade é que os casos que estão sendo feitos no mundo inteiro estão demonstrando que há um resultado favorável. Olha que eu não estou aqui incentivando o uso de nada, porque a indicação, a prescrição depende do médico assistente. Não existe droga que não tenha efeito colateral, certo? É verdade. Então, todas têm, né? Mas está se falando muito de experiências da França e de outros países, inclusive aqui pessoas famosas da sociedade, inclusive médicos, cardiologistas de renome, que adoeceram, infectologistas, né? E que tomaram a medicação quando se infectaram pelo coronavírus. Então, até o FDA, que é o órgão correspondente à Anvisa Nacional, liberou em caráter de emergência o uso da medicação, certo? Então, é uma informação importante, off-label, ou seja, ainda não pode colocar na bula que tem indicação para aquilo, porque, claro, nós precisamos de estudos mais aprofundados, né? Mas como o coronavírus é uma doença letal, né? Então, nós precisamos utilizar de todas as armas que nós temos no nosso arsenal. E a cloroquina parece ser uma droga que está dando um bom resultado no início do Covid. Então, essa informação de liberação em caráter emergencial pela FDA americana é interessante.
Que bom, doutor Kleber. Muito obrigada pelas informações, por tirar algumas dúvidas aqui da gente. Como o tempo é pouco, infelizmente não dá para tirar bastante, como a gente queria, não é verdade? Mas muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de passar essas informações. Muito obrigada. E o In Loco vai para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro
e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Voltamos a apresentar In Loco. Estamos de volta aqui no In Loco e aqui está conosco o presidente da OAB Seccional de Alagoas, Nivaldo Barbosa, que vai falar um pouco sobre a sua gestão e das ações que a OAB está fazendo diante do Covid-19. Olá, presidente Nivaldo, seja bem-vindo ao In Loco, muito bom dia. Bom dia, obrigado, Primeiramente, Maiana. pode falar. Obrigado, Maiana. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo aí. Uma grande satisfação de estar aqui com vocês. Que bom. Então, fala pra gente um pouco o que representa a Ordem dos Advogados Seccional de Alagoas na sua gestão. Acho que nós temos dois grandes marcos, na verdade, na gestão, né? O antes da pandemia e o depois da pandemia. Como praticamente todas as instituições, nós estamos praticamente tendo que nos reinventar, né? É um momento em que toda a sociedade contemporânea está precisando se reinventar. Estou até brincando. Nós não somos deuses. Deus criou o mundo, segundo a Bíblia, em 7 dias. Nós teremos 60, 90, 120 dias para colocar todas as instituições novamente funcionando. Então, nesse momento, que completa mais ou menos 30 dias desde da eclosão aqui no estado de Alagoas, a Ordem vem trabalhando exatamente para poder reinventar a sua sistemática de funcionamento, os serviços que ela oferta tanto para a advocacia quanto para a sociedade, né? Algumas medidas importantes foram tomadas, como suspender o pagamento das anuidades. Isso é fundamental. Nesse momento, o advogado não deve se preocupar com esse pagamento da anuidade, né? Notadamente os jovens advogados e aqueles que estão em maior vulnerabilidade financeira. Se você pode pagar, pague, mas se você não puder também, não é o momento para se preocupar com isso. Quando, presidente? Nós prorrogamos a partir de julho, né, conforme diretrizes do próprio Conselho Federal. E aí nós criamos também vários outros serviços para permitir uma retaguarda melhor para a advocacia, como o Via OAB, que é um canal em que, como os bancos estão com dificuldade de atender a advocacia, os alvarás para liberação de recursos, RPVs, precatórios, são todos encaminhados através da OAB. Nós fazemos a coletânea da documentação e enviamos para o banco, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Isso foi um grande modelo que foi implantado aqui, né, tem 15 dias, e acabou sendo replicado, para nossa felicidade, em praticamente todos os estados do país. Legal. Um grande laboratório aqui que nós começamos e deu certo. Também apresentamos tutoriais para incentivar e ensinar as pessoas a fazerem a teleconferência. Está utilizando muito agora, né? Acredito que essa é uma ferramenta que veio para ficar, né? Qualquer negócio, em qualquer segmento hoje, vai ter que considerar a tecnologia. É verdade. Né? Da alimentação, do menor serviço. Eu acho que o momento virou a chave e coloca o mundo finalmente no século XXI com a perspectiva de nós devemos inovar e investir em tecnologia. Poderia ser, inclusive, um grande celeiro, né, no mundo do Brasil, porque você tem, por exemplo, a China, que é um grande celeiro industrial, né? Você tem vários países que têm nichos específicos. Nessa parte de tecnologia, quem ainda mais se notabiliza é os Estados Unidos, Sim. Mas nós teríamos um grande potencial aqui com as nossas universidades, né? Então, ajuda bastante, né? muito. Nós precisamos trazer novas ferramentas,
né? Nós precisamos repensar a nossa forma de funcionamento. E além disso também, a Ordem vem trabalhando em outras frentes, como criando, juntamente com os tribunais, estruturas para que você possa fazer audiências e sustentações orais, tudo por teleconferência. Nossa. Se o advogado concordar, para que os processos não fiquem estancados. Agora eu também vi que parece que está sendo também usado o WhatsApp, né? Isso, o WhatsApp, existem duas ferramentas, cada tribunal usa uma ferramenta específica. No caso do Tribunal de Justiça, que representa algo em torno de 65% do funcionamento da máquina judiciária do Estado, 65%, 70%, eles vão utilizar o WhatsApp e o Polycom para as sustentações orais à distância, né? Então, todas essas ferramentas vêm para permitir que as coisas funcionem. O Brasil não pode parar, o Judiciário não pode parar, nós precisamos repensar também o funcionamento da nossa economia, né? Então, essa tem sido uma grande batalha e a Ordem vem acompanhando de perto. De outro lado, nós também estamos, no âmbito social, estamos trabalhando muito na questão da população em situação de rua, nós costumamos chamar de moradores de rua, né, mas da população em situação de rua, os moradores em situação de rua também. Temos acompanhado também a pauta em defesa das mulheres, notadamente quanto à violência. Sim, né, a gente viu que aumentou bastante, né, nesse período. Há uma tendência de aumentar por conta da reclusão, né, do isolamento. Sim. A mulher fica mais em casa e acaba ficando mais sujeita a alguém que possa, ou ao seu parceiro, que porventura tenha um histórico. Ô, presidente, e quais são os serviços que a OAB está disponibilizando diante dos decretos, tanto do governo e município? Então, o que é que nós fizemos? O primeiro passo foi, obedecendo os decretos, criarmos o teletrabalho. Então, boa parte da nossa estrutura hoje funciona remotamente, à distância, tanto secretaria quanto tesouraria. Então, tudo está funcionando? Tudo funcionando, tudo funcionando, né? Montamos um gabinete de crise, contando com a diretoria, com a assessoria de comunicação, com a chefia de gabinete, enfim, com a equipe ali, vamos chamar assim de tropa de elite, circunstancial para aquele momento. Né? Então, tudo está funcionando. O que é que nós precisamos, que nós tivemos que interromper? Infelizmente, nós tivemos que interromper os eventos presenciais, como vários cursos que nós tínhamos, e aí nós estamos transportando esses cursos para uma plataforma também virtual, né? Os congressos e os seminários também acabaram tendo que ser suspensos. E o que mais me corta o coração por hora é a suspensão dos escritórios compartilhados que nós mantemos. Né? O que são esses escritórios compartilhados? Aqueles advogados que não podem ter uma estrutura de escritório próprio, eles usam através da nossa caixa de assistência, e aí mando um abraço para o nosso presidente Adinaldo Maiorano, uma estrutura para que ele possa utilizar. Então, você tem uma sala de reunião gratuito. Que então, legal. você tem uma sala de reunião, você tem um computador, você tem um scanner, você tem internet. Tudo isso deveria ser para todas as profissões. Pois eu tenho, permita-me puxar a sardinha para o nosso lado, mas a Ordem ela é um conselho de classe, como todos os demais, e ela tem uma capacidade de ofertar serviços que poderia ser reproduzido, né? Convênios, esporte, nós temos campeonatos de futebol, temos corridas, tanto locais como a nível nacional, regional, enfim. Há um grande volume de serviços que é oferecido. Né? E esse é um serviço fundamental nesse momento, que seriam esses escritórios compartilhados. Só que como eles precisam ser utilizados com fluxo de pessoas, nesse momento nós tivemos que repensar e por hora eles estão inutilizados, né? Mas estamos evoluindo, pensando em como viabilizar o seu funcionamento, de repente distribuir em salas, enfim. Vamos ver como é que a gente faz, porque muitos advogados precisam dessas estruturas, né? E aí, de todos os serviços, esse é o que mais me corta o coração no momento, porque, por exemplo, nós vamos realizar agora, começar as sustentações orais, mas tem advogado que não tem como fazer a sustentação oral porque ele não tem o computador, ou ele não tem um telefone compatível, ou ele não tem a internet. Né? É uma triste realidade, mas é fato. E a Ordem se preocupa, sim. Né? Que bom que tem essa preocupação. Com tudo isso. E a gente deve evoluir nesses 15 dias aí. O fundo Nacional... Inovar, né? Já que não pode ir lá pessoalmente por questão da aglomeração. Exato. Então, vê outra via. O ideal é que, se ele tiver pelo menos um bom telefone, uma boa internet, ele consegue fazer o ato. Mas, às vezes, não é possível. Né? E aí a gente vai ter que suprir essa carência de alguma forma. É um grande desafio, por isso que eu falo que eu ouvi o antes e o depois.
tudo aquilo que foi feito, para a impressão que eu tenho, e olha que eu trabalho intensamente desde o primeiro dia que eu comecei na ordem, mas parece que tudo que foi feito foi apagado e a nossa gestão começou há menos de 30 dias. Para poder botar toda essa estrutura à disposição. Não demitimos ninguém, não vamos demitir ninguém. Mas reduziu o pessoal lá? Não, a gente manteve a mesma quantidade. Agora, o que nós fizemos? Estamos administrando férias, aqueles que não estão podendo desenvolver as suas atividades em teletrabalho, nós colocamos em férias, para poder depois a gente ver como compensa, como é que casa tudo isso. E o horário, como é que está? Normalmente... O horário está, não, aí nós temos que limitar também, o horário está das 10 às 15 horas, telepresencial, Mas no meu telefone eu acho que todo mundo tem, eu recebo 500 mensagens por hora, de domingo a domingo. Nossa. E sempre que possível eu respondo Solicitação a é demais, todas. né? É um momento desafiador. Estamos vendo também essa situação das escolas, privadas, essa relação de consumo que há entre os alunos, e através dos seus pais e as escolas, junto com o PROCON. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido junto com o PROCON. Vamos tentar mediar isso. Teremos uma reunião agora na sexta-feira para encontrar uma solução factível, concreta. É preciso sempre enxergar os dois lados. Hoje também, amanhã, na verdade, teremos reunião também com os bancos, com as instituições financeiras, e dessa vez teremos a participação também do PROCON, tudo por teleconferência isso. Do PROCON, da AMA, Associação dos Municípios, e também do Exército, para ver essa situação das grandes filas, das aglomerações que estão ocorrendo, principalmente no interior. Sua ampla maioria com pessoas idosas que ficam ali se aglomerando e com um grande risco de contágio e de contaminação, de contaminar as outras pessoas. Tem muito trabalho sendo feito. Estamos aqui ao vivo, com o presidente da OAB Seccional de Alagoas, Nivaldo Barbosa. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só entrar em contato com o DDD 829-9681-2824. Presidente Nivaldo, chegou aqui uma pergunta em relação a essa violência que aumentou, das mulheres. Qual é a posição que a OAB está fazendo diante dessas emergências? Nós solicitamos, inclusive fomos mais uma vez pioneiros aqui através das nossas comissões, nossa Comissão de Direitos Humanos, com a nossa Comissão Especial da Mulher e com a nossa Comissão da Mulher Advogada, nós provocamos as principais instituições, E uma delas, o primeiro resultado muito positivo foi o Tribunal de Justiça. Nós fizemos uma solicitação para que as medidas de urgência, aquelas medidas de urgência para manter o distanciamento, enfim, aquelas cautelas todas necessárias, fossem prorrogadas automaticamente. Essa solicitação foi de pronto aceita pelo tribunal, que encaminhou para os juízes competentes essa solicitação, essa recomendação de que essas medidas sejam automaticamente prorrogadas. Também estamos solicitando providências junto com a Polícia Militar, que bom, junto com a Polícia Civil, para viabilizar canais mais eficientes de atendimento. Porque o fato é que está tudo contingenciado, Tudo contingenciado porque a situação demanda o contingenciamento. De outro lado, a demanda continua, muitas vezes até aumenta, como nesses casos. É verdade. E a gente vem firmando um contato muito próximo com todos esses agentes, Contamos também com o Conselho de Segurança, sempre que necessário, para contribuir na evolução. A Patrulha Maria da Penha também estamos solicitando a intensificação, tanto na capital quanto no interior. Então, existem vários encaminhamentos que estão sendo feitos. A nossa comissão, se você entrar lá no nosso site, você vai encontrar os contatos necessários para, inclusive, promover denúncias ou fazer solicitações ou queixas, enfim. Tudo de uma forma remota, funcionando que bom. Full time. Então, fica aí, para quem perguntou aqui para a gente, essa informação do presidente da OAB Seccional de Alagoas, Nivaldo Barbosa. E agora deixo aberto para as suas considerações finais. Caso tenha mais alguma informação a acrescentar, presidente, fique à vontade. Eu acho que a mensagem final ela deve ser, sobretudo, de fé e de esperança. Eu sei que é muito difícil estarmos todos trancados em casa, estarmos distantes das pessoas que nós amamos às vezes, mas o momento clama por isso. É preciso entender o contexto, é preciso entender o sentido de tudo isso. Então, nesses momentos de crise, nós devemos enxergar oportunidades. Isso também é importante. A sociedade está se reinventando.
né? Vamos nos debruçar sobre isso, vamos estudar, vamos entrar nas lives. Tem muito conteúdo interessante na internet sendo produzido por todos os canais, né? Vamos dar atenção aos nossos filhos, às nossas esposas. Vamos reverenciar, como eu disse em certa oportunidade, os idosos, né? Inovar também, né? E Para não vamos deixar de fazer inovar. as coisas. Somente assim nós sairemos mais fortes de todo esse problema, né? É isso. Então fica aí, né? Muito obrigada, presidente da OAB Seccional agradecemos. Divaldo Barbosa. E aqui as portas sempre vão estar abertas. Caso tenha alguma informação mais a acrescentar, seja sempre bem-vindo. Obrigado, uma grande honra. E mais um programa aqui na TV Mais está encerrando. E se psicologia é saúde, então próxima quarta-feira, eu, Maiana Cédia, quero estar com vocês. Até lá!